me dava amostra grátis. Junto fazia quando tô sedento, né? Tô carente, né? E aí, cara... Se Jesus e apresentam de fato assim, que tava adormecido. Não, tava morta, adormecida. As coisas acontecendo. E eu fico pensando assim, hoje, você contado que você tava carregando. Essa linha. É hora de... Che pode contar a história pra mim? Foi, nossa. Aí a gente, né? A gente... Porque eu não tenho competência, né? Calma. Porque algumas coisas que nos magoaram, né? Cara... E aí vem a última dose do remédio, né? O perdão. Que ele vem ali. Eu tenho certeza que essas coisas vão passando, que nem um filme dentro da tua cabeça, né? Sim. Mas a forma que você vem trazendo os detalhes, a gente vai assistindo isso também. O cenário, né? Isso, a gente vai montando. Ó, eu tô vendo você descendo pro rio. Sim. Né? Então, mas vamos lá. E aí ela falou, olha, eu vim aqui pra te ajudar. Sim. Aí eu falei, pra mim não tem mais jeito. Uhum. Né? E ela falou assim, mano, enquanto a vida, a esperança. Tocou bem no ponto, né? Eu falei, mas eu não tenho mais esperança. Você só tinha a vida, só. Não tem mais jeito pra mim. Sim. É impossível recuperar. Diante de tanto problema. De buraco que eu entrei. Uhum. E aí nós choramos muito. Eu chorei muito, ela também. Abração. Eu falei, cara, me dá a oportunidade de te ajudar. Sim. E mesmo de tão distante, porque, querendo ou não, ser em BH, ela em Três Pontas, ela tem essa preocupação de ir até lá, porque ela sabia que você não iria até ela, né? Ela tem essa preocupação de ir até lá e tudo. Né, cara? E aí, o que aconteceu? Eu cancelei a viagem. Sim. Ela começou a me ajudar. Ela falou, cara, eu não posso te ajudar com muito. Tava construindo na época e tal. Mas o básico, né, para você, pelo menos ter dignidade, eu consigo te ajudar. Aí começou a me dar uma mesada. Reativar o plano de saúde, que eu tinha perdido. Já tinha perdido. Tinha perdido. Me emprestou um carro. Sim. Um Ford Ka, que ela tinha lá a pintura queimada, um dos primeiros carros que ela teve quando ela formou. Sem ar-condicionado. Ela é médica, né? Ela é médica, isso. E assim, né? E aí eu recomecei. Com aquele, né? Esse apoio dela. Com esse carro. E assim, cara, eu andava naquele carro, parece que eu tava andando numa Ferrari. Era... O Ford com a pintura queimada era a Mercedes de antes. Olha só pra você ver. Cara, eu valorizava aquele carro, velho. É a questão dos valores, né, Fernando? Rodava pra tudo quanto era lado com aquele carro. Acabava a gasolina, tinha dinheiro. Mas sempre alguém pra me ajudar, cara. Sim. Sempre. Né? E desde lá de trás, né? Não, sempre cara, é impressionante, alguém, né? cara. Sempre teve alguém. Cara, aí, né, uma ex-namorada minha, ela trabalha até hoje, gestora de um negócio desse de cartão, de combustível, essas coisas. E ela tinha um crédito muito grande. Cara, ela falou, cara, eu sei dessa situação, eu quero te ajudar. Sim. Ela me dava aquele cartão. Pra você abastecer. E fazer meus contatos. Enquanto muita gente tem problema com ex-namorado, você tinha um ex-namorado que te ajudou. Não, cara, é um negócio, né, cara, e assim, aí eu fui... Aí você foi respirando. Respirando, né, cara, respirando. E nesse tempo você usava o Ford Ka, essa ajuda do cartão combustível e tudo, para ir conectando de novo, para ir se levantando. Mas eu estava muito ruim, né? Eu precisei de um tempo para reduzir esse número de medicamento, né? Igual, por exemplo, o psiquiatra.
me dava amostra grátis. Entendeu, cara? É outro cara que ficou também na história e a gente Sim. hoje é irmão, entende? Sim, bacana. Né? Então, assim, cara, e aí fui fazendo um negocinho, aí perguntava, onde é sua loja? Eu falei, embaixo de qualquer árvore a gente se encontra, onde tiver uma sombra boa, né, Sim. cara? Aí fui, aí uma outra ex-namorada também ficou sabendo da minha situação, bateu na porta da minha casa, cara. Sim. Falou, cara, olha, eu tô sabendo da sua situação, eu quero te ajudar. Eu falei, você tá doida? Você vai perder seu dinheiro. Porque você já não estava acreditando mais no ser, né? Como, cara? No seu potencial, Como? né? Aquele potencial daquele menino que já fazia Corajoso, que fazia, dinheiro e acontecia. tal. Morreu, um medroso ao extremo. Sim. Tudo eu tinha medo. Falei com ela, cara, você tá doida? Você vai perder esse dinheiro. E qual que foi a proposta dela para te ajudar? Ela falou, cara, ó, você sabe que eu tenho uma condição boa, né? Se eu perder esse dinheiro, não tem problema não. Aham. Você já me ajudou muito. Já ajudou minha família muito. Sim. É quase que um retorno daquilo que você semeou, né? Olha que bacana. Então faz o seguinte, fica com esse carro, compra um outro carro mais novo para mim. Eu quero um carro, quero tal carro. Eu tenho dinheiro, você vai, compra, eu pago o negócio e você fica com esse, vende e começa. E começa daí. E assim foi. Aí eu comprei, vendi, fazendo esses negócios, né? Sim. Reativando os contatos, um ou outro, tal. Uhum. E se levantando, se reerguendo. Não é assim. Só que eu não podia aparecer muito, que eu tava devendo muito, né, cara? Sim. Cara, né? Você tem que se administrar, isso é muito difícil. Sim. Você no comércio, precisando expor seu produto, mas você Não pode aparecer. não pode aparecer muito, né? Porque senão o oficial de justiça fareja a gente igual. Sim. É impressionante, cara. Sim. Né? E assim, reativei meu número de telefone, mantive o mesmo número, então todo mundo me achava. Tanto, Sim. né, os clientes quanto os colaboradores. Sim. Né? O número é o mesmo. E aí, cara, né, a coisa foi, né, fui melhorando e tal, mas muito ainda, né, muito deprimido e tal. E aí teve um amigo, cara, né, que, assim, que começou a falar para mim de Jesus. Uhum. E aí foi onde você encontrou essa esperança que você já acreditava não ter mais. Não tinha referência de esperança. Começou a falar, né, do amor dele, Uhum. que ele não julga, que ele não aponta dedo, que ele acolhe. Uhum. Que ele tinha a ver com essas pessoas que, né, apareciam do nada na tua vida, né, para te abençoar de alguma Me forma. socorrer, né, cara? Sempre teve. E, né, e que, né, a vida com ele, a gente, né, tendo essa afinidade com ele, Uhum. a gente acha conforto, né, nos braços dele, nos Sim. braços do Senhor. Tem uma música que fala, que eu gosto muito, que fala: em teus braços é o meu descanso. E é exatamente isso, né? E assim, a vida toda, cara, muito, na minha vida pessoal, muito irresponsável. Sim. Tive envolvimento muito com ocultismo, Sim. entende? Então, assim, eu não tinha, né? Sim, a chegada de Jesus é para jogar, para trazer luz mesmo para dentro da tua vida. Né, então, assim, cara, né, e aí quando houve esse rompimento, né, com esse outro mundo obscuro que eu vivenciava, Sim, né, houve muitas retaliações. sim. Cara, É porque aí vem o peso de tudo, né? De uma de vez. todo, né, de tudo que foi criado e todos os pactos que foram feitos, Uhum. né, vieram as cobranças deles. Sim, E aí foi mas sempre assim, né, a coisa aparecendo um anjo na minha vida. sim. E aí teve esse amigo, né, me levou para
apresentou uma pessoa que era especialista nisso, né? E isso. Aí o que acontece, cara? Aí me falaram desse Jesus, né? Aí eu falei, nossa, tô sedento, né? Tô carente, eu quero ele e tal. Sim. E aí procuro outro, né? Não, cara, nós vamos te ajudar, tal, né? E aí, cara, uns 3 ou 4. Uhum. Na hora que viram que eu tava duro, Aham. me abandonaram. E acontece, né? É bom a gente falar disso e ressaltar isso. Que às vezes a condição financeira é o que dita, né? É como diz um amigo meu, né? Fala, cara, você tem pinta de rico, então. E aí, cara, eu fui abandonado umas 3 vezes buscando esse Jesus com os. É porque Jesus não abandona, mas às vezes os homens, né, os representantes que dele querem aqui. apresentar Jesus, às vezes abandonam. E isso aconteceu comigo. Sim. E é importante a gente falar disso também, porque assim, as pessoas têm que saber que também existe. Não, existe com muita frequência. Existem os que, de fato, né, carregam esse Jesus e apresentam de fato como é, mas também tem aqueles, eu não vou usar uma palavra aqui que é muito pesada, né, mas eu falaria aqueles que trocam, né, que fazem essa barganha, né, eu te apresento Jesus, mas o que você tem para me dar? Literalmente. Uma barganha. Sim. Né? Do que quanto mais você dá, mais você terá. Sim. E aí veio uma frustração do cara, né? Sim. Eu carente, precisando, né? Sim. De apoio, de colo. E deparo com esse tipo de gente. E aí, por conta de você ter pinta de rico, né? Aí os caras, vão malar agora. Entendeu, cara? Sim. Do nível de um ter me pedido um carro. Sim. Para receber a bênção mais rápido. Para acelerar a tua bênção, você me dá um carro, né? E aí, cara, eu voltei, né? Cara, não. Lá do outro lado que eu tava, que uma turma que é boa, né? Que é leal, não tinha isso, não, cara. Sim. Então vem me apresentar isso aí. Né? Mas aí, cara, um amigo também falou, cara, tem um cara aí que ele é bacana e tal. E ele é especialista nessa área de libertação, né? Que eu precisava passar por um processo tanto psicológico quanto espiritual, emocional. Então, assim, né? Eu não. Era um psiquiatra, né? O libertador e o psiquiatra, e essa, né? Trabalhando junto, cara. Sim. Né? E aí, cara, eu tão interessante que esse cara que me levou nele, tudo ele só foi lá uma vez. Olha só. E era justamente para você mesmo, né? Ele foi usado para me levar lá. Sim. E aí foi uma experiência totalmente diferente. Sim. Uma experiência de acolhimento, de e cuidado. E aí você entendeu de fato quem é Jesus. Cara, esse cara, assim, ele também não tava na boa. Eu brinco aí que nós encontramos 2 mulambos na rua. Sim. Cara, ele tava, né, começando um projeto novo na vida dele, né? Sim. Então, assim, e dentro de uma garagem, começando um projeto numa garagem, cara. Sim. Né? Então, assim, e passando dificuldade, né? E esse cara me acolheu. Entendeu? Me deu carinho, me deu colo, cuidou de mim. E apresentou Jesus como ele de fato é, né? Sim. Que bacana, viu? Do ponto, aí, por exemplo, né, às vezes eu tinha dia que eu não tinha, né, igual um dia, eu não tinha condição de chegar lá. Sim. Eu não tinha gasolina e não tinha dinheiro para o ônibus. Né? Ele foi e me ligou. Falei, cara, por que você não veio hoje? Eu falei, cara, hoje eu não tinha condição de chegar aí, não. Deu ruim aqui. Ele falou, então semana que vem, se acontecer isso, me avisa mais cedo que eu vou ir te buscar. Mas só pra você ver. E eu brinco com ele, que o carro dele só andava com a luz do combustível queimou, de tanto ficar aceso. E é verdade, entendeu, cara? Sim.
cara só andava no limite. E eu sei dos perrengues que ele e a família passou para, né, Sim, tocar esse projeto, esse sonho dele. sim. Né, cara? E aí foi, né, a coisa foi acontecendo. Aí eu fui, né, recuperando e fui fazendo os negócios, tal, fazendo um ali, a coisa, né, eu fui adquirindo a coragem, né, que tava, Sim, que tava adormecida, não, né? tava morta, adormecida, Você foi ressuscitar ela. foi, literalmente. Cara, e aí eu, né, fui recuperando, tudo, ele foi cuidando de mim, tudo, e as coisas foram acontecendo. E aí até um dia, né, que aí eu falei, um amigo que nós temos em comum, né, Sim, eu contando para ele, ele mora lá em Santa Catarina, né, sim. e aí eu fui contar para ele um pouco, né, falei, cara, passei uns perrengues aí que, nossa, e aí fui contando para ele, né, e ele falou, cara, isso não pode ficar só para você, não. Não, não, não pode, a história não pode ensinar só você, né? Foi o que ele falou. Não, isso não pode ficar só, não. Você contando para um, para outro que não. Sim. Isso E precisa aí, chegar a mais gente. e aí ele me apresentou um projeto, né? Uhum. E que é em cima, né, da gente contar essa história, os testemunhos de vida, né? Sim, E aí eu comecei né, a começar isso aí, fazer alguns, né, algumas palestras, algumas coisas, e a coisa foi acontecendo. E aí com isso, cara, eu falei, eu vou ter que contar para minha irmã, né? sim, Porque isso que você está me ouvindo aqui, eu conto na minha palestra. sim, Só que assim, ela é bem restrita, né? Dá 80, 100 pessoas nessa média, sim. né? 70. Então, assim, é limitado. Uhum. Mas eu falei, e aí eu pensei, cara, eu vou ter que contar isso para minha irmã. O que que eu iria fazer aquele dia que ela veio me socorrer, Sim. né? Qual que seria o desfecho, né? Isso. Aí, no dia 15 de novembro de 2021, ela veio a Belo Horizonte. E aí eu chamei ela para um café e tal. E aí eu fui, né, contar para ela, né, e as coisas já acontecendo. E fui contar para ela que eu te chamei para o café, porque eu fui convidado para esse projeto, tal, Sim. tal. Né, e a qualquer momento você pode ficar sabendo disso. Né? Isso que eu estou te contando aqui hoje, minha mãe não sabe. Olha Minha só. família, só ela sabe. Olha só. Entende? Meus tios, meus parentes, ninguém sabe. Foi uma coisa que você vivenciou sozinho. Sozinho. E aí, cara, essas decisões, né? Esse planejamento, tudo. Sim. Né? Então, assim, ninguém sabe. E é muito duro isso, né, Venâncio? Os meus amigos, uma minoria, sabe. A minha esposa, eu vendo você falando aí, eu vejo muito da história da minha esposa, quando a gente começou a namorar, e assim, ela contou pra mim, logo no namoro, né? Ela contou pra mim que ela tinha tentado suicídio 3 vezes, as 3 vezes deu errado, Uhum. né? Mas eu falando com ela da alegria que eu tinha de ter dado errado, Sim. né? Porque eu Você foi conheci, o maior beneficiado, porque né? eu conheci a mulher da minha vida, né? Cara, Né? E assim, a mulher cuidou de mim no sim. momento que eu mais Não, precisei. cara, ali foi uma enviada também. Porque ninguém encarava Então, o ninguém cara encarar Você tá a doido? minha situação, ninguém ia encarar, não. Ninguém. E eu fico pensando assim, hoje, você contando, a sua família tendo a oportunidade de conhecer, né? Eles vão conhecer através disso aqui, Isso. desse E podcast. entender, né? Quão era pesado que você estava carregando e carregando sozinho, né? E assim, eu perdi meu pai muito novo. Né? Meu pai faleceu com 47 anos. Sim. Então, assim, meu irmão que é mais jovem, eu fui o pai dele, quase. Você já tinha a responsabilidade Sim, de ser o exemplo, isso, né? Referência e até, né, para levar o sustento para casa. Né? O pão. Né? Então, assim, dentro dessa linha. E aí, cara, né, esse dia eu chamei ela para conversar e contei para ela, cara. O que você estava planejando para aquele eu dia? falei dessa forma para ela, que você foi usada por Deus para me ajudar aquele dia. Sim. Porque
né, eu iria cometer o suicídio. E eu achei que ela ia ter um impacto, né? Sim. Assustar, chorar, Sim. tal. E ela deu um sorriso, cara. Ela sabia. E ela balançou a cabeça assim. Mano, eu sabia. E às vezes falta essa sensibilidade das pessoas em olhar para o lado, né? E aí tem gente que fala assim: nossa, fulano se suicidou tão de repente. Não é de repente. Não é de repente. A coisa já vem acontecendo, já vai dando sinais e tudo. Mas ela foi mais enfática, assim. Sim, Ela recebeu uma comunicação sim, para fazer aquilo, para tomar aquela atitude. sim, Ela falou, não, ela sabia, mas ela sentiu. sim. Eu falei, olha, naquela hora que eu te liguei, né, eu tinha sentido. Eu sabia que você estava planejando algo. Isso, é. É igual ela brinca, alguém me avisou. E realmente alguém avisou, né? É. Hoje que a gente E aí, quando você conhece, para pensar, né, a médica ela tem os 3 empregos, né, e ela cancelou tudo ali, né, sim. os compromissos, pacientes. A tal. vida muito corrida, né? Né, muito corrida. E porque realmente era muito sério, né, e era a questão da vida e da morte, Sim. né, tava com um filho. Cara, e diante disso tudo, né, eu venho assim, estudando a respeito, né, Uhum. conhecendo muitas pessoas que estão planejando, que planejaram, né? Sim. Então, assim, né, e diante da conversa que nós tivemos na segunda, Na segunda-feira. que a gente tem esse grupo de empresários que a gente faz, né? Sim. Faz uma reunião ali e fala de negócio e fala, né, da presença de Deus nos negócios, né? Você levar Deus para o seu negócio, levar. E naquele grupo lá a gente é quase os intrusos, né? Porque nós Não, somos os 2, 3 mineiros lá no meio do pessoal de Santa Catarina, o pessoal né? do Sul, né, no geral. E Então, assim, e o que é interessante o quanto a gente é acolhido ali. sim, você já observou isso? Sim. O vínculo que foi Tem criado. pessoas ali que a gente não conhece pessoalmente Não, e se sente abraçado todo dia, né? Como, né, isso é importante. Sim. E naquela fala sua, cara, né, foi assim, não, cara, chega. É né? hora de... Chega de ser omisso. É hora né? de falar, né? É hora de falar, é hora de assumir a responsabilidade, né? Em nome da vida. Exatamente. Né? Então, assim, e como que é, né, essa gratidão para eu ter a segunda chance, cara? Sim. Agora você tem que retribuir isso compartilhando. Multiplicar isso. Né? E a mesma palavra que salvou a sua vida, hoje a sua história pode salvar 1 milhão de pessoas. Não, e já com tem o mesmo história problema, disso, né? Você já compartilhou comigo algumas histórias, né, de pessoas que hoje tiveram a oportunidade da segunda chance justamente por conta da sua experiência. Né? E assim, e coisas, né, surreais de acontecer. Como que isso chegou nessa menina? Sim. Né? Como que chegou o meu nome lá? Né? Como eu apareci para ela nas redes sociais, né? E ela vai e me manda mensagem, porque eu vi aqui que você faz palestra, tal. Sim. Sobre o quê? Eu falei, cara, é porque eu conto a minha história de vida, tal. Uhum. Aí ela falou, eu tô aqui tão desanimada da vida. Você pode contar a história para mim? Eu falei, nossa, eu lembrei, eu estava indo pro jantar na hora que ela me fez contato. Uhum. E aí eu falei, posso, eu tô dirigindo, vou ligar aqui no Viva Voz e vou te contando. Ela falou, meu telefone não tá com defeito. Eu só consigo receber problema no áudio, Sim. eu só consigo receber mensagem, escrito. Ela falou, não, então eu te mando amanhã. Aí, cara, eu fui dirigindo assim, foi... Sim. Parei o carro, problema o jantar, eu chego atrasado. E fiz, né, o que tinha que ser feito. E ela se emocionou, chorou e falou, cara, eu tô nessa situação. E aí se abriu, né? Já existe um histórico de suicídio na vida.
A irmã dela, com 16 anos, se suicidou. Para ela cometer o suicídio era muito Não, simples, né? cara, é muito mais simples, né? Uhum. Já tinha uma referência. E aí, né, aquele imediato ali. E aí a gente, né, eu comecei, eu tenho uma rede de contatos, né, de amigos, de terapeutas, de, né, psiquiatra, de gente de oração, de pastores, de obreiros, né? Você tem uma equipe completa Tem. ali, né? Tem, hoje, né? Para a gente fazer esse trabalho. Né, hoje, assim, eu me intitulo um ativista da vida. Muito legal, Não é? muito legal. Pra gente, cara, porque você não tem noção o impacto disso numa família. E um impacto, tipo assim, alguém da tua casa se suicidar, isso marca a família pro resto da vida. Existe um estudo que em torno de 6 pessoas dessa família nunca mais terá a vida normal. Sim. Vai ter aquele choque, né? Aquele impacto. Porque, eu poderia ter ajudado, entende? Começa a se cobrar de não ter visto, não ter percebido. A correria do dia a dia, tá insensível. Então, cara, é um turbilhão de sentimentos que acontece. Né? E o que acontece com o suicida? Ele não quer morrer. Ele quer matar a dor. Ele quer matar aquela dor que ele está sentindo. Exatamente. Ele quer matar a dor. E eu já tive acesso a uma carta de despedida de um suicídio. Sim. Peguei em mãos. Cara. E tinha jeito. Tinha jeito, Tinha né? jeito. Pra gente colocar isso aqui agora, até para as pessoas se ligarem no que você acabou de falar. Tem jeito. Sempre vai ter jeito, né? A situação do Venâncio resolveu, não resolveu, Venâncio? Cara, resolve. A vida tá aí, o sorriso tá aí. Não, eu sempre conheci o Venâncio muito bem humorado. Ninguém, se chegassem para mim, né, e contasse a sua história, se não fosse você contando, falasse, você sabia que o Venâncio tem, né, planejou, suicídio, né? E tal, eu ia falar, imagina, um cara, né, alto astral e tudo. As pessoas olham pessoas por fora, né? Sim. Mas as histórias estão do lado de dentro. E o quanto que tem, né, de pessoas que estão maquiadas, no salto, e por dentro está tudo destruído. Né, cara? A importância de você compartilhar, e eu quero te agradecer muito, Venâncio, por contar essa história, principalmente nesse mês, que é o mês de prevenção. Aí a gente acelerou o processo. Sim. Né, cara? Porque hoje, assim, essa é a minha bandeira, né? De salvar vidas. Você está preparado para receber ligações, para receber contato das pessoas? É igual eu falo, eu faço a triagem e depois eu distribuo. Né? Porque eu não tenho competência, né, para fazer esses acompanhamentos. Mas as pessoas vão se identificar com você, a pessoa não vai se identificar com Não, sim, mas né? aí, cara, né, igual eu falo, essa triagem. Sim, né? você é o enfermeiro. Sim, é a linha de frente, né? Como diz o outro. Por quê? Né? Aí você precisa ter competência, você precisa ter, né, graduação para isso. Eu não tenho. E aí você tem as pessoas, o que é também muito importante nesse trabalho, né? Você recebe as pessoas, acolhe da forma que você muitas vezes foi acolhido. Sim. E sabe na mão de quem você vai colocar dali para frente. Cada um perfil, cada um estado, né? E aí essa pessoa, né, tá recebendo um terapeuta, o medicamento e oração. Sim, a bênção completa. Isso aí, né? E aí, cara, por exemplo, né? E se a pessoa não tem condição, né? Sim. Hoje, porque nós dois, né? Estamos aqui, não sabemos, né? Sim. Só por causa do cuidado de Deus. É Deus que... Nós dois estamos, né? Nós estamos aqui fazendo hora extra. É a prova, literalmente. A prova viva de que Deus realmente tem interesse que a gente tenha uma vida, né? E aí, cara, né? A pessoa sem condição, a gente ajuda. Sim. Né? Hoje eu tiro um percentual da empresa, do faturamento, para servir. Para salvar vidas, né? Para salvar pessoas. Porque, né, imagina, cara, muito triste uma mãe que perde, né? Ela nunca mais vai ser a mesma. Sim. Nunca mais. Né? E a gente poder fazer esse movimento, né, cara? Sim. Levantar essa bandeira. Eu vi uma foto que você me mostrou um pouquinho antes da gente começar a gravar,
da sua mãe, né, sorrindo. Sim. Eu falo assim, se tivesse concretizado seus planos naquele dia, ela nunca mais ia sorrir. Porque não teria aquele evento, Uhum. concorda? E ela nunca mais ia sorrir, né? Não, jamais. Cara, e ela assim, tá no, né, e assim, e aí foi reparando, né, a partir do momento que você busca o conhecimento, né, cara, Sim, sua mente abre, né, você vai vendo os pontos de erros, até, sim, né, questão de criação familiar, né, cara, sim, e eu venho alinhando essa coisa familiar, né, sim, as mágoas, os rancores, onde errei, onde eu acertei, sim. cara, e pedindo perdão. Cara, nossa, eu tenho pedido de perdão, né? E principalmente, e aí chegar até nos meus irmãos, né? Que assim, Sim, de. Porque eu passei para eles que eu tinha recebido e muito duro, né? E não aham, precisava ter sido assim. Então, assim, cara, gente, me perdoa. Eu errei, sim, né, eu fiz o que eu tinha, que eu pude, sim, né? E assim, e a gente, né, todos, né, os dois, nós choramos, nós alinhamos, nós sim, voltamos no passado, que algumas coisas que nos magoaram, sim. né? Cara, e aí, E aí vem a última dose do remédio, né? O perdão, que ele é, vem ali para fazer aquele último curativo ali, né? perdão, né? E aí, cara, né, as coisas estão acontecendo, né? Assim, sabe? Aquele ambiente gostoso, Sim. né? Aquele ambiente saudável, Desfrutando de hoje, paz. né? De É, paz. é. A Muito gente, legal. né? A gente tem as opiniões divergentes, são todos personalidades fortes, né? Que Aham. precisaram ser forte Sim, pela foram forjados, né? a vida nos, né? Então assim, mas com, né? Com respeito, com sabedoria e com perdão. Né? Então Muito assim, legal. e a coisa que, né? E aí essa vida que a gente vem, né? Igual, por Uhum. exemplo, hoje, né? Dentro desse trabalho que eu venho fazendo, né, das palestras, e desses, né? Esse mês, por exemplo, mês passado, apareceram duas pessoas que eu nunca vi, Uhum. nunca, né? Uma menina e um rapaz, Sim. né? De cidades distantes. Distantes. É a menina Uberlândia e o Sim, rapaz, acho que é Maringá, parece. sim. Né? E, e a gente, né, poder acolher, poder dar essa palavra, né, e poder, assim, né, falar, cara, não desiste não, cara. Uhum. Tem jeito, Sim, né, sim, dói, tem os ataques na mente, tem, né, as vozes te sim, estimulando a fazer isso, a desistir, né, as acusações, sim. cara, se você está devendo, né, se você está deprimido, Uhum. não desiste, cara. Né? Se você está em uma desilusão amorosa, não É desiste, importante deixar esse recado, viu? né? Porque a vida e a vida em abundância. Sim. E a vida é muito boa, cara. Né? Hoje, assim, e assim, né? Eu larguei meu negócio, larguei meu trabalho para estar aqui com você, para a gente, né? Gerar isso. Mais um, né? Mais uma forma de Um meio, potencializar isso, né? né? Um meio da gente, né? Assim, das pessoas terem, né? A segunda chance. Muito bom. Muito bom. Renanche, já vai dar uma série e eu tenho certeza que essa série vai repercutir muito, porque assim, a gente não sabe, porque essas pessoas elas não mostram, né? Elas não se mostram. É Mas isso muita que. gente vai se identificar É, e elas vão encontrar essa história. e para as famílias, né, ficarem mais atentas, Sim, né? Porque sim. tem esse, né, o confinamento, ficar só dentro do quarto, Ou sair para fugir do ou fugir do problema. problema, né? Igual era o meu caso, mas a maioria é confinamento, entendeu? Uhum, Ou aí, né, entra no alcoolismo, ou droga, uhum. né? Então, assim, tem essas, Sim. né? Tem as fugas, né? Sim, sim, sim. E igual, por exemplo, o homem, né? É, o que mais encoraja né, que dá essa coragem para ele tomar aquela decisão Uhum. é o alcoolismo, a bebida. A Ele bebida, bebe e vai e faz. sim. Entende? E
diferente do que o pessoal pensa, né? Que o álcool não é uma droga, o álcool é uma droga legalizada, que muitas vezes facilita o caminho para o encoraja, suicídio. né? Porque o que acontece? Muitas pessoas têm o receio de tentar e não conseguir ficar, Aham. né? E Debilitado. ficar ainda pior, né? Não dá certo. Aham. Né? É igual, por exemplo, eu tive um contato, hoje ele já virou até amigo, de um cara que ele tomou vários medicamentos, tal, né? E ele ficou 90 dias em coma. Uhum. Ele nem morreu nem ficou vivo, né? Não, Porque aí o coma é um meio termo. isso. Aí a família foi para despedir dele, Uhum. entende? No pronto-socorro. E assim, e a sobrinha dele despedindo dele com a mão, ele acordou. Olha só. Os médicos chamaram a família para despedir. Sim. Né? E agora, hoje, né, é mais um que a gente tá com esse projeto. Que Né? agregou aí. Porque, cara, quando você tem essa segunda chance, cara. Você quer que todo mundo tenha, né? E aí, cara, o resto. Né, eu gosto de uma vida boa, eu gosto de um conforto, tudo isso. Mas não é prioridade mais na minha vida. Sim. A vida, né, de qualquer pessoa que a gente puder ajudar, poder levar uma palavra, né, poder auxiliar, para mim é muito mais importante. Para ele é muito mais importante. Né, cara? Porque nós tivemos essa chance. Muito bacana. Né? Essa chance que muitas vezes não tem mais. Né? Muito bom. Venâncio, eu só posso te agradecer. Quero te agradecer não pelos quilômetros rodados, mas pela história compartilhada, que eu sei que vai rodar mais que você, né? A partir daqui. E agradecer pela tua presença, pela sua história e por poder, né, contar com você aí nessa caminhada, porque tem muita gente que às vezes recebe o direito da vida, né, e toma só para ele. E você fez outro caminho. Você recebeu o direito da vida e hoje você quer multiplicar isso. Né? Que é um empreendedor, né? Empreendedor lá de 5 anos com cavalo. Então eu vou empreender na vida das pessoas agora. Muito bom. Obrigado mais uma vez. E a gente vai finalizando aqui. E se você acompanhou, né, essa história, essa trajetória, a gente vai deixar aqui os contatos também do Venâncio. Eu tenho certeza que se você se identificou com essa história, deixa um comentário aí, né? Busca conhecer. Se você não tem essa experiência, mas você tem pessoas perto, fica de olho, porque não é só setembro que as pessoas se suicidam, né? Setembro é um mês de prevenção, mas você tem o ano todo para cuidar da sua e da vida dos outros. Obrigado. No Rio, o cara é um artista. Sim. Ele estava no Rio buscando investidor. Era para andar de jato. Sim. Investimento, de tudo. Empréstimo sem me abalou e o que mais. Eu fiquei, né, devendo, amigo. Não ter 10 reais. Filha, a mãe, né? Assim, o que eu fazia? Uma lanchonete que tem um pasto. Vamos colocar o mais barato da rua, né? Porque eu tenho certeza que essas coisas vão passando que nem um filme dentro da tua cabeça, né? Sim. Mas a forma que você vem trazendo os detalhes, a gente vai assistindo isso também. O cenário, né? Isso, a gente vai montando. Ó, eu tô vendo você descendo pro rio. Sim. Né? Então, mas vamos lá. E aí ela falou, olha, eu vim aqui para te ajudar. Sim. Aí eu falei, para mim não tem mais jeito. Uhum. Né? E ela falou assim, mano, enquanto a vida, a esperança. Tocou bem no ponto, né? Eu falei, mas eu não tenho mais esperança. Você só tinha a vida, só. Não tem mais jeito para mim. Sim. É impossível recuperar. Diante de tanto problema. De buraco que eu entrei. Uhum. E aí nós choramos muito. Eu chorei muito, ela também. Abração. Eu falei, cara, me dá a oportunidade de te ajudar. Sim. E mesmo de tão distante, porque, querendo ou não,
ser em BH ela em três pontas, ela ter essa preocupação de ir até lá, porque ela sabia que você não iria até ela, né? Ela ter essa preocupação de ir até lá e tudo. Né, cara? E aí, o que aconteceu? Eu cancelei a viagem, Sim. ela começou a me ajudar. Ela falou, cara, eu não posso te ajudar com muito. Uhum. Tava construindo na época e tal. Uhum. Mas o básico, né, para você, pelo menos ter dignidade, eu consigo Sim. te ajudar. Aí começou a me dar uma mesada, reativar o plano de saúde, que eu tinha Sim, perdido. já tinha perdido. Tinha perdido. Me emprestou um carro, Sim. um Ford Ka, que ela tinha lá a pintura queimada, um dos primeiros Sim. carros que ela teve quando ela formou, sem ar-condicionado. Ela é médica, Ela né? é médica, isso, Aham. é. E assim, né? E assim, e aí eu recomecei com aquele, né? Esse apoio dela, com esse carro. E assim, cara, eu andava naquele carro, parece que eu tava andando numa Ferrari. Era o Ford Ka com a pintura queimada era a Mercedes Sem de antes. ar-condicionado. Olha só pra você ver. Cara, eu valorizava aquele carro, velho. É a questão dos valores, né, Fernando? Rodava pra tudo quanto era lado com aquele carro. Acabava a gasolina, tinha dinheiro. Mas sempre alguém para me ajudar, cara. Sim. Sempre. Né? E Porque ela... desde lá de trás, né? Não, Sempre cara, é teve impressionante, alguém, né? cara. Sempre teve alguém. Cara, aí, né, uma ex-namorada minha, ela trabalha até hoje, é gestora de um negócio desse de cartão, de combustível, Sim, essas coisas. sim. E ela tinha um crédito muito grande. Cara, ela falou, cara, eu sei dessa situação, eu quero te ajudar. Sim. Ela me dava aquele cartão Pra você abastecer. pra abastecer e fazer meus contatos. Enquanto muita gente tem problema com ex-namorado, você tinha uma ex-namorada Não, que te cara, ajudou. não, cara, é um negócio, né, cara, e assim, Sim. aí eu fui Aí você foi respirando, né? respirando, né, cara, respirando. E nesse tempo você usava o Ford Ka, essa ajuda do cartão combustível e tudo, para ir conectando de Isso. novo, para ir se levantando. Mas eu tava muito ruim, né, eu Sim. precisei de um tempo para reduzir esse número de medicamento, né, Sim. igual, por exemplo, o psiquiatra me dava amostra grátis. Entendeu? Cara, é outro cara que ficou também na história e a gente Sim. hoje é irmão, entende? Sim. Né? Então, assim, cara, e aí fui fazendo um negocinho, aí perguntava, onde é sua loja? Eu falei, embaixo de qualquer árvore a gente se encontra, onde tiver uma sombra boa. Sim. Né, cara? Aí fui, aí uma outra ex-namorada também ficou sabendo da minha situação, bateu na porta da minha casa, cara. Sim. Falou, cara, olha, eu tô sabendo da sua situação, eu quero te ajudar. Eu falei, você tá doida? Você vai perder seu dinheiro. Porque você já não estava acreditando mais no seu, né? Como, cara? No seu potencial, Como? né? Aquele potencial daquele menino que já fazia Corajoso, que fazia, dinheiro e acontecia. tal. Morreu, um medroso ao extremo. Sim. Tudo eu tinha medo. Falei com ela, cara, você tá doida? Você vai perder esse dinheiro. E qual foi a proposta dela para te ajudar? Ela falou, cara, ó, você sabe que eu tenho uma condição boa, né? Se eu perder esse dinheiro, não tem problema não. Aham. Você já me ajudou muito. Já ajudou minha família muito. Sim. É quase que um retorno daquilo que você semeou, né? Olha que bacana. Então faz o seguinte, fica com esse carro, compra um outro carro mais novo para mim. Eu quero um carro, quero tal carro. Eu tenho dinheiro, você vai, compra, eu pago o negócio e você fica com esse, vende e começa. Começa daí. E assim foi. Aí eu comprei, vendi, fazendo esses negócios, né? Sim. Reativando os contatos, um ou outro, tal. Uhum. E se levantando, se reerguendo. Não é assim. Só que eu não podia aparecer muito, que eu tava devendo muito, né, cara? Sim. Cara.
né? Você tem que se administrar, isso é muito difícil. Sim. Você no comércio precisando expor seu produto, mas você Não pode aparecer. não pode aparecer muito, né? Porque senão o oficial de justiça fareja a gente igual. É Sim. impressionante, cara. Sim. Né? E assim, reativei meu número de telefone, mantive o mesmo número, então todo mundo me achava. Tanto, Sim. né, os clientes quanto os colaboradores. Sim. Né? O número é o mesmo. E aí, cara, né, a coisa foi, né, fui melhorando e tal, mas muito ainda, né, muito deprimido e tal. E aí teve um amigo, cara, né, que, assim, que começou a falar para mim de Jesus. Uhum. E aí foi onde você encontrou essa esperança que você já acreditava não ter mais. Não tinha referência de esperança. Começou a falar, né, do amor dele, Uhum. que ele não julga, que ele não aponta dedo, que ele acolhe. Uhum. Que ele tinha a ver com essas pessoas que, né, apareciam do nada na tua vida, né, para te abençoar de alguma Me forma. socorrer, né, cara? Sempre teve. E, né, e que, né, a vida com ele, a gente, né, tendo essa afinidade com ele, Uhum. a gente acha conforto, né, nos braços dele, nos Sim. braços do Senhor. Tem uma música que fala, que eu gosto muito, que fala: em teus braços é o meu descanso. Né? E é exatamente isso, né? E assim, a vida toda, cara, muito, na minha vida pessoal, muito irresponsável. Sim, Tive envolvimento muito com ocultismo, sim, entende? Então, assim, eu não tinha, né? sim. A chegada de Jesus é para jogar, para trazer luz mesmo É, para dentro da tua vida. né, então, assim, cara, né, e aí quando houve esse rompimento, né, com esse outro mundo obscuro que eu vivenciava, Sim, né, houve muitas retaliações. sim. Cara, É porque aí vem o peso de tudo, né? De uma de vez. todo, né, de tudo que foi criado e todos os pactos que foram feitos, Uhum. né, vieram as cobranças deles. Sim, E aí foi mas sempre assim, né, a coisa aparecendo um anjo na minha vida. sim, E aí teve esse amigo, né, me levou para né, apresentou uma pessoa que era especialista nisso, né, e isso. Aí o que acontece, cara? Aí me falaram desse Jesus, né? Aí eu falei, nossa, tô sedento, né? Tô carente, eu quero ele e tal. sim. E aí procuro outro, né? Não, cara, nós vamos te ajudar, tal, né? E aí, cara, uns 3 ou 4. Uhum. Na hora que viram que eu tava duro, Aham. me abandonaram. E acontece, né? É bom a gente falar disso e ressaltar isso. Que às vezes a condição financeira é o que dita, né? É como diz um amigo meu, né? Fala, cara, você tem pinta de rico, então. E aí, cara, eu fui abandonado umas 3 vezes buscando esse Jesus com os. É porque Jesus não abandona, mas às vezes os homens, né, Né, os representantes que dele querem aqui. apresentar Jesus, às vezes abandonam. E isso aconteceu comigo. Sim. E é importante a gente falar disso também, porque assim, as pessoas têm que saber que também existe. Não, Existem existe com muita frequência. Existem os que, de fato, né, carregam esse Jesus e apresentam de fato como é, mas também tem aqueles, eu não vou usar uma palavra aqui que é muito pesada, né, mas eu falaria aqueles que trocam, né, que fazem essa barganha, né? Eu te apresento Jesus, mas o que você tem para me dar? Literalmente. Uma barganha, Sim, né? Do que quanto mais você dá, mais você terá. sim, E aí veio uma frustração do cara, né? sim, Eu carente, precisando, né, sim. de apoio, de colo. Me deparo com esse tipo de gente. E aí, por conta de você ter pinta de rico, né?
Aí, Aí os caras, vou malar agora. Entendeu, cara? sim, Do nível de não ter me pedido um carro sim. para receber a bênção mais rápido. Para acelerar a tua benção, você me dá um carro, né? E Aí, cara, eu voltei, né? Falei, cara, não. Lá do outro lado que eu tava, que uma turma que é boa, né? sim, Que é leal, não tinha isso, não, cara. sim, Então vem me apresentar isso aí, né? Mas aí, cara, um menino, um amigo também, falou, cara, tem um cara aí que ele é bacana e tal. E ele é especialista nessa área de libertação, né? Que eu precisava passar por um processo sim. tanto psicológico quanto espiritual, Emocional. emocional, Então, assim, né? Eu não. Então, Era o um pacote psiquiatra, né? completo. O libertador e o psiquiatra, e essa, né? Trabalhando junto, cara. Sim, Né? E aí, cara, o tão interessante que esse cara que me levou nele, tudo ele só foi lá uma vez. olha só. E era justamente para você mesmo, né? Ele foi usado para me levar lá, cara. Sim, E aí foi uma experiência totalmente diferente, sim. entende? Uma experiência de acolhimento, de E aí, cuidado. e aí você entendeu de fato quem é Jesus. Cara, esse cara, assim, ele também não tava na boa. Eu brinco aí Sim, que nós encontramos dois mulambos na rua. sim, Cara, ele tava, né, saindo, começando um projeto novo na vida dele, né? sim, Então, assim, e dentro de uma garagem, começando um projeto numa garagem, cara, sim, né? Então, assim, e passando dificuldade, né? E esse cara me acolheu, entendeu? Me deu carinho, me deu colo, cuidou de mim. e apresentou Jesus como ele de fato é, né? Assim, Que bacana, viu? né? E do ponto, aí, por exemplo, né? Às vezes eu tinha dia que eu não tinha, né? Igual um dia, eu não tinha condição de chegar lá, porque eu Sim, não tinha gasolina e não tinha dinheiro para o ônibus, aham, né? Ele foi e me ligou. Falei, cara, por que você não veio hoje? Eu falei, cara, hoje eu não tinha condição de chegar aí, não. Deu ruim aqui. Ele uhum. falou, então semana que vem, se acontecer isso, me avisa mais cedo que eu vou aí te buscar. Mas só para você ver. E eu brinco com ele, que o carro dele só andava com a luz do Do combustível reserva. queimou, de tanto ficar aceso. Olha E que é legal. verdade, entendeu, Sim, cara? sim, O cara só andava no limite. E eu sei dos perrengues que ele e a família passou para, né, sim, tocar esse projeto, esse sonho dele. sim. Né, cara? E aí foi, né, a coisa foi acontecendo. Aí eu fui, né, recuperando e fui fazendo os negócios, tal, fazendo um ali, a coisa, né, eu fui adquirindo a coragem, né, que tava, Sim, que estava adormecida, não, né? tava morta, adormecida, Você foi ressuscitar ela. foi, literalmente. Cara, e aí eu, né, fui recuperando, tudo, ele foi cuidando de mim, tudo, e as coisas Uhum. foram acontecendo. E aí até um dia, né, que aí eu falei, eu um amigo que nós temos em comum, né? Sim, Eu contando para ele, ele mora lá em Santa Catarina, né? sim, E aí eu fui contar para ele um pouco, né? Falei, cara, passei uns perrengues aí que, nossa, e aí fui contando para ele, uhum. né? E ele falou, cara, isso não pode ficar só para você, não. Não, não, não pode, a história não pode ensinar só você, né? É, foi o que ele falou. Não, isso não pode ficar só, não. Você contando para um, para outro que não. Sim. Isso E precisa aí, chegar a mais gente. e aí ele me apresentou um projeto, né? Uhum. E que é em cima, né, da gente contar essa história, os testemunhos de vida, né? Sim, E aí eu comecei né, a começar isso aí, fazer alguns, né, algumas palestras, algumas coisas, e a coisa foi acontecendo. E aí com isso, cara, eu falei, eu vou ter que contar para minha irmã, né? sim, Porque isso que você está me ouvindo aqui, eu conto na minha palestra. sim, Só que assim, ela é bem restrita, né? Dá 80, 100 pessoas nessa média, sim, né? 70. Então, assim, é limitado.
Uhum. Mas eu falei, e aí eu pensei, cara, eu vou ter que contar isso para minha irmã. O que que eu iria fazer aquele dia que ela veio me socorrer, Sim. né? Qual que seria o desfecho, né? Isso. Aí, no dia 15 de novembro de 2021, ela veio a Belo Horizonte. E aí eu chamei ela para um café e tal. E aí eu fui, né, contar para ela, né, e as coisas já acontecendo. E fui contar para ela que eu chamei para o café, porque eu fui convidado para esse projeto, tal, Sim. tal. Né, e a qualquer momento você pode ficar sabendo disso. Né? Isso que eu estou te contando aqui hoje, minha mãe não sabe. Minha Olha só. família, só ela sabe. Olha só. Entende? Meus tios, meus parentes, ninguém sabe. Foi uma coisa que você vivenciou sozinho. Sozinho. E aí, cara, essas decisões, né? Esse planejamento, tudo. Sim. Né? Então, assim, ninguém sabe. E é muito duro isso, né, Venâncio? Os meus amigos, uma minoria, sabe. A minha esposa, eu vendo você falando aí, eu vejo muito da história da minha esposa, quando a gente começou a namorar, e assim, ela contou pra mim, logo no namoro, né? Ela contou pra mim que ela tinha tentado suicídio 3 vezes, as 3 vezes deu errado, Uhum. né? Mas eu falando com ela da alegria que eu tinha de ter dado errado, Sim. né? Porque eu Você foi o conheci, maior beneficiado, porque né? eu conheci a mulher da minha vida, né? Cara, é. Né? E assim, a mulher cuidou de mim no Sim. momento que eu mais Não, cara, precisei. ali foi uma enviada também. É, Porque ninguém encarava então, o ninguém cara na sua. encarar Você tá a minha doido? situação, ninguém ia encarar, Não, não. ninguém. E eu fico pensando assim, hoje, você contando, a sua família tendo a oportunidade de conhecer, né? Eles vão E, conhecer através disso e aqui, isso, desse e podcast. entender, né? Quão era pesado que você estava carregando e carregando sozinho, né? E assim, eu perdi meu pai muito novo. Né? Meu pai Sim, faleceu com 47 anos. sim. Então, assim, meu irmão que é mais jovem, eu fui o pai dele, Você quase. já tinha a responsabilidade Sim, de não, ser o exemplo, né? isso, referência e até, né, para levar o O sustento para casa. sustento, né? O pão. Né? Então, assim, dentro dessa linha. E aí, cara, né, esse dia eu chamei ela para conversar e contei para ela, cara. O que você estava E, planejando para e aquele eu dia? falei dessa forma para ela, que você foi usada por Deus para me ajudar aquele dia, Sim, porque, né, eu iria cometer o suicídio. E eu achei que ela ia ter um impacto, né? sim, Assustar, chorar, tal, sim. tal. E ela deu um sorriso, cara. Ela sabia. E ela balançou a cabeça assim. Mano, eu sabia. E às vezes falta essa sensibilidade das pessoas em olhar para o lado, né? E aí tem gente que fala assim: nossa, fulano se suicidou tão de repente. Não é de repente. Não é de repente. A coisa já vem acontecendo, já vai dando sinais e tudo. Mas ela foi mais enfática, assim. Sim, Ela recebeu uma comunicação sim, para fazer aquilo, para tomar aquela atitude. sim, Ela falou, não, ela sabia, mas ela sentiu. sim. Eu falei, olha, naquela hora que eu te liguei, né, eu tinha sentido. Eu sabia que você estava planejando algo. Isso. É igual ela brinca. Alguém me avisou. E realmente alguém avisou, né? Hoje que a E gente aí, quando você conhece. para pensar, né? A médica ela tem os 3 empregos, né? E ela cancelou tudo ali, né? Sim. Os compromissos, pacientes, A tal. vida muito corrida, né? Né? Muito corrida. E porque realmente era muito sério, né? E era a questão da vida e da morte, Sim. né? Tava por um fio. Cara, e diante disso tudo, né? Eu venho assim, estudando a respeito, né? Uhum. Conhecendo muitas pessoas e, que estão planejando, que planejaram, né? Sim. Então, assim, né, e diante
da conversa que nós tivemos na segunda, Na segunda-feira. que a gente tem esse grupo de empresários que a gente faz, né? Sim. Faz uma reunião ali e fala de negócio e fala, né, da presença de Deus nos negócios, né? Você levar Deus para o seu negócio, levar. E naquele grupo lá, a gente é quase os intrusos, né? Porque nós Não, somos os 2, 3 mineiros lá no meio do pessoal de Santa Catarina, o pessoal, né? do Sul, né, no geral. E Então, assim, e o que é interessante, o quanto a gente é acolhido ali. sim, Você já observou isso? sim. O vínculo que foi Tem criado. pessoas ali que a gente não conhece pessoalmente Não, e se sente abraçado todo dia, né? Como, né, isso é importante. Sim. E naquela fala sua, cara, né, foi assim, não, cara, chega. É né? hora de... Chega de ser omisso. É hora né? de falar, né? É hora de falar, é hora de assumir a responsabilidade, né, em nome da vida. Exatamente. Né? Então, assim, e como que essa gratidão para eu ter a segunda chance, cara? Sim. Agora você tem que retribuir isso compartilhando. Multiplicar isso. Né? E a mesma palavra que salvou a sua vida, hoje a sua história pode salvar 1 milhão de pessoas Não, e já com tem o mesmo história problema, disso, né? Você já compartilhou comigo algumas histórias, né, de pessoas que hoje tiveram a oportunidade da segunda chance justamente por conta da sua experiência. Né? E assim, e coisas, né, surreais de acontecer. Como que isso chegou nessa menina? Sim. Né? Como que chegou o meu nome lá? Né? Como eu apareci para ela nas redes sociais, né? E ela vai e me manda mensagem, porque eu vi aqui que você faz palestra, tal. Sim. Sobre o quê? Eu falei, cara, é porque eu conto a minha história de vida, tal. Aí ela falou, eu tô aqui tão desanimada da vida. Você pode contar a história para mim? Eu falei, nossa, eu lembrei, eu estava indo pro jantar na hora que ela me fez contato. E aí eu falei, posso, eu tô dirigindo, vou ligar aqui no Viva Voz e vou te contando. Ela falou, meu telefone não tá com defeito. Eu só consigo receber problema no áudio, Sim. eu só consigo receber mensagem, escrito. Ela falou, não, então eu te mando amanhã. Aí, cara, eu fui dirigindo assim, foi... Sim. Parei o carro, problema o jantar, eu chego atrasado. E fiz, né, o que tinha que ser feito. E ela se emocionou, chorou e falou, cara, eu tô nessa situação. E aí se abriu, né? Já existe um histórico de suicídio na vida. A irmã dela, com 16 anos, se suicidou. Para ela cometer o suicídio era muito simples, Não, né? Cara, é muito mais simples, né? Já tinha uma referência. E aí, né, aquele imediato ali, e aí a gente, né, eu tenho uma rede de contatos, né, de amigos, de terapeutas, de psiquiatra, de gente de oração, de pastores, de obreiros, né? Você tem uma equipe completa ali, né? Tem, hoje, né, para a gente fazer esse trabalho. Né, hoje, assim, eu me intitulo um ativista da vida. Muito legal, muito legal. Pra gente, cara, porque você não tem noção o impacto disso numa família. E um impacto, tipo assim, alguém da tua casa se suicidar, isso marca a família pro resto da vida. Existe um estudo que em torno de 6 pessoas dessa família nunca mais terá a vida normal. Sim. Vai ter aquele choque, né? Aquele impacto. Porque, eu poderia ter ajudado, entende? Começa a se cobrar de não ter visto, não ter percebido. A correria do dia a dia, tá insensível. Então, cara, é um turbilhão de sentimentos que acontece. Né? E o que acontece com o suicida? Ele não quer morrer. Ele quer matar a dor. Ele quer matar aquela dor que ele está sentindo. Exatamente. Ele quer matar a dor. E eu já tive acesso a uma carta de despedida de um suicídio. Sim. Peguei em mãos. Cara. E tinha jeito. Tinha jeito, tinha né? jeito. Pra gente colocar isso aqui agora, até para as pessoas se ligarem no que você acabou de falar. Tem jeito. Sempre vai ter jeito, né? A situação do Venâncio resolveu, não resolveu, Venâncio? Cara, resolve. A vida tá aí, o sorriso tá aí,
Não, é Eu muito. sempre Cara, conheci o Venâncio muito bem humorado. é. Ninguém, se chegassem para mim, né, Uhum, e contasse a sua história, se não fosse você é. contando, falasse, "Ô, você sabia que o Venâncio tem, né, Planejou, né? suicídio e tal, eu ia falar, imagina, um cara, né, alto astral e tudo. Uhum, As pessoas olham pessoas por fora, né? sim. Mas as histórias estão do lado de dentro. É. E o quanto que tem, né, de pessoas que estão maquiadas no Sim, salto e sim. por dentro está tudo destruído. Né, cara? A importância de você compartilhar, e eu quero te agradecer muito, Venâncio, por contar essa história, principalmente nesse mês, que é o mês Sim, de sim, é. Aí a gente, prevenção. né, a gente acelerou o processo, Sim, né, cara? Porque hoje, assim, essa é a minha bandeira, né? Que é sim. de salvar vidas. Você está preparado para receber ligações, para receber contato das pessoas? É igual eu falo, eu faço a triagem e depois eu distribuo. Né? Porque Porque eu vão não tenho passar por competência, você. né, para Sim. fazer esses acompanhamentos. Mas as pessoas vão se identificar com você. A pessoa não vai se identificar com o Não, sim, psiquiatra, mas né? aí, cara, né, esse, igual eu falo, essa triagem, Sim, né? você é o enfermeiro. Sim, é a linha de frente, né? Como diz o outro. Aham. Por quê? Né? Aí você precisa ter competência, você precisa ter, né, Sim. graduação para isso. Aí eu não tenho. E aí você tem as pessoas, o que é também muito importante nesse trabalho, né? É, Você recebe as pessoas, acolhe da forma que você muitas vezes foi acolhido e sim, sabe na mão de quem você vai colocar dali para cada um frente. perfil, cada um Uhum. estado, né? E aí essa pessoa, né, tá recebendo um terapeuta, o medicamento e oração. Sim, a bênção completa. Isso aí, né? E aí, cara, por exemplo, né? E se a pessoa não tem condição, né? Sim, Hoje, porque nós dois, né? Estamos Uhum. aqui, não sabemos, né? sim. Só por causa do cuidado de Deus. É Deus que Nós dois estamos, né? Nós estamos aqui é a fazendo hora prova, extra, é a literalmente. prova viva de que Deus realmente tem interesse que a gente tenha uma vida, né? É. E Plena. aí, cara, né? A pessoa sem condição, a gente ajuda, Sim. né? Hoje eu tiro um percentual da empresa, do faturamento, para servir. Para Eu não salvar preciso vidas, de né? tanto. Para salvar pessoas. Porque, né, imagina, cara, muito triste uma mãe que perde, né? Ela nunca mais vai ser a mesma. Sim. Nunca mais. Né? E a gente poder fazer esse movimento, né, cara? Sim. Levantar essa bandeira. Eu vi uma foto que você me mostrou um pouquinho antes da gente começar a gravar, da sua mãe, né, sorrindo. Sim. Eu falo assim, se tivesse concretizado seus planos naquele dia, ela nunca mais ia sorrir. Porque não teria aquele evento, Uhum. concorda? E ela nunca mais ia sorrir, Não, né? não, jamais. Cara, e ela assim, tá no, né, e assim, e aí foi reparando, né, a partir do momento que você busca o conhecimento, né, cara, Sim. sua mente abre, né, você vai vendo os pontos de erros, até Sim. né, questão de criação familiar, né, cara, Sim. e eu venho alinhando essa coisa familiar, né, Sim. as mágoas, os rancores, onde errei, onde eu acertei, Sim. cara, e pedindo perdão. Cara, nossa, eu tenho pedido de perdão, né? E principalmente, e aí chegar até nos meus irmãos, né? Que assim, Sim. porque eu passei para eles que eu tinha recebido e muito duro, né? E não Aham. precisava ter sido assim. Então, assim, cara, gente, me perdoa. Eu errei, Sim. né, eu fiz o que eu tinha, que eu pude, Sim. né? E assim, e a gente, né, todos, né, os dois, nós choramos, nós alinhamos, nós Sim. voltamos no passado, que algumas coisas que nos magoaram, Sim. né? Cara, e aí vem a última dose do remédio, né? O perdão. Que ele vem ali para fazer aquele último curativo ali, né? Perdão. Né? E aí, cara, né, as coisas estão acontecendo, né? Assim, sabe? Aquele ambiente gostoso, Sim. né? Aquele ambiente saudável. Desfrutando de hoje, paz. né? De paz. Muito A legal. gente, né? A gente tem as opiniões divergentes, são todos personalidades fortes, né? Aham. Que precisaram ser forte. Sim, foram forjados, né? A vida nos. Né, então, assim, mas né, com respeito, com sabedoria e com perdão. Né, então, Muito assim. legal. E a coisa que. Né, e aí, essa vida que a gente vem, né? Igual, por exemplo, hoje, né, dentro desse trabalho que eu venho fazendo,
né, das palestras, e desses, né, esse mês, por exemplo, mês passado, apareceram 2 pessoas que eu nunca vi. Uhum. Nunca, né, uma menina e um rapaz. Sim. Né? De cidades distantes. Distantes. A menina Uberlândia. Sim. E o rapaz, acho que é Maringá, parece. Sim. Né? E a gente, né, poder acolher, poder dar essa palavra, né, e poder, assim, falar, cara, não desiste não, cara. Uhum. Tem jeito. Sim. Dói. Tem os ataques na mente, tem, né, as vozes te estimulando a fazer isso, a desistir, né, as acusações. Sim. Cara, se você está devendo, né, se você está deprimido, não desiste, cara. Né, se você está em uma desilusão amorosa, não desiste. É importante deixar esse recado, viu? Né? Porque a vida em abundância. Sim. E a vida é muito boa, cara. Né? Hoje, assim, assim, né? Eu larguei meu negócio, larguei meu trabalho para estar aqui com você, para a gente, né? Mais um. Né? Mais uma forma de potencializar meio, isso. Né? Um meio da gente, né? Assim, das pessoas terem, né? A segunda chance. Muito bom. Muito bom. Venâncio, já vai dar uma série. E eu tenho certeza que essa série vai repercutir muito, porque assim, a gente não sabe, porque essas pessoas, elas não mostram, né? Elas não se mostram. Mas muita gente vai se identificar e elas vão encontrar essa história. E para as famílias, né, ficarem mais atentas, né? Porque tem isso, né? O confinamento, ficar só dentro do quarto. Ou sair para fugir do problema. Fugir do problema, né? Igual era o meu caso, mas a maioria é confinamento. Entendeu? Ou aí né, entra no alcoolismo, ou droga. Né? Então, assim, tem essas. Sim, né? Tem as fugas, né? Sim. E igual, por exemplo, o homem, né? O que mais encoraja né, que dá essa coragem para ele tomar aquela decisão é o alcoolismo, é a bebida. A bebida. Ele bebe e vai e faz. Sim. Entende? E diferente do que o pessoal pensa, né, que o álcool não é uma droga, o álcool é uma droga legalizada, que muitas vezes facilita o caminho encoraja, do suicídio. Né, porque o que acontece? Muitas pessoas têm o receio de tentar e não conseguir ficar, né, debilitado. E ficar ainda pior, né? Não dá certo. Né? É igual, por exemplo, eu tive um contato, hoje ele já virou até amigo, né, de um cara que ele tomou vários medicamentos, tal, né, e ele ficou 90 dias em coma. Ele nem morreu e nem ficou vivo, né? Não, aí o coma é um meio termo. Isso. Aí a família foi para despedir dele, entende? No pronto-socorro. E assim. E a sobrinha dele despedindo dele com a mão, ele acordou. Olha só. Os médicos chamaram a família para despedir. Sim. Né? E agora, hoje, né, é mais um que a gente tá com esse projeto. Né? Que agregou aí. Porque, cara, quando você tem essa segunda chance, cara... Você quer que todo mundo tenha, né? E aí, cara, o resto... Né, eu gosto de uma vida boa, eu gosto de um conforto, tudo isso. Mas não é prioridade mais na minha vida. Sim. A vida, né, de qualquer pessoa que a gente puder ajudar, poder levar uma palavra, né, poder auxiliar, para mim é muito mais importante. Para ele é muito mais importante. Né, cara? Porque nós tivemos essa chance. Muito bacana. Né? Essa chance que muitas vezes não tem mais. Né? Muito bom. Venâncio, eu só posso te agradecer. Quero te agradecer não pelos quilômetros rodados, mas pela história compartilhada, que eu sei que vai rodar mais que você, né? A partir daqui. E agradecer pela tua presença, pela sua história, e por poder, né, contar com você aí nessa caminhada, porque tem muita gente que às vezes recebe o direito da vida, né, e toma só para ele. E você fez
outro caminho. A Você gente recebeu o direito da vida e hoje quer você multiplicar quer isso. multiplicar Eu isso, achei tudo. né? Que é um empreendedor, né? Empreendedor lá de 5 Isso. anos com cavalo, Então eu vou empreender na vida na das vida. pessoas agora. Muito bom. Obrigado mais uma vez. E a gente vai finalizando aqui. E se você acompanhou, né, essa história, essa trajetória, a gente vai deixar aqui os contatos também do Venâncio. Eu tenho certeza que se você se identificou com essa história, deixa um comentário aí, né? Busca conhecer. Se você não tem essa experiência, mas você tem pessoas perto, fica de olho, porque não é só setembro que as pessoas se suicidam, né? Setembro é um mês de prevenção, mas você tem um ano todo para cuidar da sua e da vida dos outros. Obrigado.